Deputados do PT querem mudar o texto do artigo 142 da Constituição Federal. E se não tomar cuidado, isso pode acabar sendo um tiro no pé. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você. Também gostaria de pedir, caso você possa e queira, uma contribuição aqui para o canal, clicando no botão Valeu, que é um coraçãozinho que está aqui embaixo da tela. Eu passei a fazer algumas entrevistas aqui nesse espaço, pretendo fazer mais. Contudo, para fazer essas entrevistas, eu adquiri um custo a mais do software, enfim. E aí, caso você queira, muito obrigado. Se não, o seu like, sua inscrição, seu comentário e seu compartilhamento já está de excelente tamanho. Bom, eu gravo esse vídeo ao meio-dia, dia 15 de fevereiro, e no dia 13 de fevereiro, o veículo CNN Brasil, a CNN Brasil, conseguiu ter acesso a uma minuta de um projeto de lei que altera o caput do artigo 142 da Constituição Federal, que é o tal artigo invocado pelos golpistas, de que este artigo daria poderes às Forças Armadas, ao Exército, enfim, para serem o poder moderador da República e tomar o poder sempre que algum poder, no caso, se adentrar ao comunismo. Grosso modo é esse o raciocínio. Eu já fiz outro vídeo aqui no canal falando sobre essa besteira dessa interpretação do artigo 142. Não é crível, se você não entende do juridiquês, mas história, é possível que você não entenda. Se não entender, volte para a escola. A Constituição de 88 saiu, é fruto, depois de 21 anos de ditadura civil, militar, midiática do golpe de 64. Não é crível que os constituintes incluíssem na Constituição pós-ditadura um item que desse aos militares o poder de voltar ao comando do país. Não é crível, não é crível. Mas vamos lá. Mesmo assim, esse tipo de interpretação idiotizada desse artigo não contamina só os patriotários que foram para a porta de quartel cantar hino para pneu e fazer do muro do quartel do batalhão o muro das lamentações golpistas e totalitárias e teocráticas, qualquer coisa desse que você queira dar. Não é só. Por conta disso, os deputados federais do PT, Carlos Zaratini, Alencar Santana Braga e Rui Falcão, que é o nome do partido cotado para assumir a CCJ na Câmara dos Deputados, elaboraram uma minuta. Isso não está em fase de minuta, não é proposta, não foi apresentado. O PT, inclusive, até onde eu gravo esse vídeo, não tem uma posição formada sobre isso, mas eles elaboraram uma minuta de um projeto de lei para excluir do caput do artigo 142, caput, para quem não sabe, é o texto do artigo propriamente dito, né? Tem o artigo, número tal, aí tem o texto, aí depois tem parágrafos, incisos, enfim. O caput do artigo 142, o trecho que diz o seguinte: a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Mas para ficar melhor entendimento, eu vou ler o caput como consta na Constituição Federal, do artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. E aí que vem a tal GLO, enfim. Então os deputados querem tirar isso, porque precisa desenhar para ver se esse bando de lesado com rompante golpista entende que não, em nenhum momento está dizendo no artigo 142 que as Forças Armadas são poderes moderadores. Se há uma dubiedade com o que venha a ser a ordem, não pode haver com o que venha a ser lei. Não há nenhum dispositivo legal em toda a legislação brasileira, que, convenhamos, não é pequena, não há um item sequer, nada, que diga que um poder pode tirar o poder de outro, ou impedir o funcionamento de outro, por meio das Forças Armadas, que seria mais ou menos essa relação com qualquer um destes, lei e ordem. Se o que se concebe como ordem pode haver algum tipo de dubiedade interpretativa, não
não que eu acho que tenha, mas que possa ter, o quesito lei não tem. Porque em nenhuma lei, não há nenhuma lei, nenhum dispositivo legal que dê essa possibilidade, que um poder legislativo tire o funcionamento do poder judiciário, do poder executivo, usando inclusive as Forças Armadas para fazer isso. Não há. Então, se é a garantia da lei, não existe essa de poder moderador, de tomar o poder, de assumir, etc. Isso não existe. Contudo, todavia, entretanto, esse tipo de interpretação, ele tem alimentado bastante a cabeça de muita gente com viés golpista no Brasil. Com muita gente com problema cognitivo de interpretação de texto por sua vontade de ter no poder, no governo, enfim, apenas o campo que ele tem simpatia ideológica, com que se tem simpatia ideológica. E isso não é só dizer assim nos iletrados, não. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu uma entrevista à Globo News no dia 14 de fevereiro, ou seja, na véspera de eu gravar esse vídeo, a Globo News, no qual ele relata um caso ocorrido em 2018. Quando então o general Vilas Boas procurou o ministro, né, ou procurou o ministro Gilmar Mendes, para perguntar qual a interpretação do ministro Gilmar Mendes sobre o artigo 142. Segundo Gilmar Mendes, o Vilas Boas lhe disse que o Ives Granda Martins, que é um jurista renomado, mas é um jurista de extrema direita, que já há algum tempo, do ponto de vista da ciência jurídica, já está caindo bastante no descrédito por conta dessas interpretações mirabolantes. E ele é uma das figuras que tem defendido aí que o artigo 4.2 garante às Forças Armadas essa lorota de poder moderador. Vou abrir a aspa para o que o Gilmar Mendes falou. Aspa de Gilmar Mendes. Ouvido o próprio general Vilas Boas, em tom de pergunta, se era correta a interpretação que o professor Ives Granda fazia do 142. E eu disse, qual interpretação? E ele disse, o professor Ives Granda almoçou aqui na semana passada e disse que o verdadeiro árbitro em termos constitucionais, inclusive podendo arbitrar conflito entre Supremo e Congresso, somos nós, as Forças Armadas. Eu ainda brinquei. Seria a hermenêutica da baioneta? Isso não faz o menor sentido. É evidente que não faz o menor sentido. Pelos motivos que eu já falei, mas é preciso desenhar para algumas pessoas entenderem. O Gilmar Mendes, inclusive, defende que se mude o texto do artigo 142 para evitar esse tipo de interpretação. E por que eu abri esse vídeo dizendo que isso pode ser um tiro no pé? Caso isso seja posto para andar, né, seja colocado adiante, sem os devidos cuidados, tanto do ponto de vista da articulação política, quanto do ponto de vista da disputa de narrativa. No Congresso Nacional, eu nem acredito que esse tema teria grandes problemas, não, de ser aprovado, etc. Até porque muitos parlamentares, mesmo da direita, da centro-direita, também estão de saco cheio com essa história de artigo 142, sejamos francos. Né? E político, o parlamento, o centrão, o que você quiser dar, ele só existe na democracia, então isso não deve ser problema de passar. Mas é preciso sim articular bem do ponto de vista do Congresso, porque a base do governo ela ainda está se consolidando. Lula montou os ministérios, colocou os partidos aqui e acolá e tal, dois ministérios para cada partido, etc., ajeitou ali, mas é o dia a dia das pautas no Congresso que vai garantir o que é base e o que é que não é. Nem todo partido está blocado, seja para a oposição, seja para a situação evidente. Né? É preciso o tempo que vai dizendo o que é que tem de base real ali, etc. Então, essa é uma questão. Apesar que essa é a mais fácil de resolver. A outra é de narrativa. Porque se o governo, o PT, o governo, enfim, propõe uma mudança no artigo 142 para deixar evidenciado, deixar desenhado de que o artigo 142 não garante às Forças Armadas o status de poder moderador, que nunca teve, pós-república, vai fazer a narrativa dos golpistas dizer, está vendo que, entre os golpistas, né, a narrativa dos golpistas, está vendo que a gente estava certo? Está vendo que o artigo 142 dava esse poder às Forças Armadas? Está vendo que a gente sempre teve razão? Esse tipo de coisa é que precisa tomar cuidado. Por que precisa tomar cuidado? Porque essa própria interpretação
enviesada do artigo 142 é fruto da disputa de narrativa. Durante muito tempo, ninguém ligava muito para isso, mas isso era repetido aqui e acolá, enfim. Antes mesmo dessa onda golpista, eu já tinha ouvido isso, né? Não, tem as Forças Armadas, poder moderador, etc e tal. Mas é aquele negócio, né? O monstrengo quando tá nascendo, é filhotinho, todo mundo acha bonitinho, guti, né? Vai crescer, começa a morder. E aí esse tipo de interpretação é fruto de narrativa. Então é preciso, se for para essa luta ser encampada de fato, é preciso que haja uma narrativa forte, uma campanha de narrativa forte, narrativa política, de argumento político, de debate político, em cima disso. Cujo objetivo dos parlamentares do PT nada mais é do que dirimir toda e qualquer dúvida possível. Que já não tinha, mas vamos lá. Toda e qualquer dúvida possível. Que a partir do novo texto, quem defender isso, literalmente, ou é canalha, mau caráter, né? Ou é burro, jumento batizado, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Porque para não ter mais margem interpretativa. Eu repito, em meu ver, a única interpretação de texto dúbia que se pode ter ali é com relação à palavra ordem, a garantia da ordem. O que é ordem? Porque, do ponto de vista da garantia da lei, não há nenhum dispositivo legal que dê a um poder, o poder, a força de tirar o poder de outro poder. Tem muito poder nessa frase, né? Ou seja, não há, por exemplo, nenhum dispositivo que dê ao Poder Executivo de usar as Forças Armadas para impedir o funcionamento do Poder Legislativo e do Judiciário, ou e vice-versa, cruzado, enfim. Usando as Forças Armadas para isso. Muito menos que as Forças Armadas, por iniciativa própria, tenham qualquer tipo de qualquer ação, sequer de polícia, as Forças Armadas têm. Exceto no seu perímetro de batalhão ali e tal, eles não precisam de ordem para tirar as pessoas dali. E aí ficou essa turma 70 dias acampada em frente ao quartel, uma evidência clara do golpismo ali, das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Mas tá aí, o debate ele é justo, ele é válido diante da conjuntura, mas ele não pode vacilar. Esse debate não pode ser feito de qualquer jeito. Ainda está em fase minuta, a CNN teve acesso, divulgou, os sites se reproduziram, enfim, aí eu achei que cabia um comentário meu aqui. O problema que eu vejo é só esse, é de como fazer isso. Primeiro avaliar se precisa mesmo, parte da ideia que precisa, aí Congresso e a narrativa, o discurso que vai ser feito em cima disso. O Gilmar Mendes defende que mude o texto, por exemplo, outros juristas devem defender também. Já N dizem que não precisa, que não está dizendo nada disso e que vai valer, que os caras vão adotar a narrativa de que sempre estiveram certos quando nunca estiveram. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço mais uma vez que você, se quiser e puder, clique no botão valeu para contribuir aqui com esse espaço. Também peço que você acesse meu blog de texto, que é esse que está passando aqui embaixo da tela. Peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de absolutamente tudo que eu acabei de falar. Mas só não vale xingar, nem falar da meio do povo. Grande abraço.